Hoje o Senhor quer falar com você que está aí afastado dos caminhos do Senhor. Hoje o Senhor, Ele quer falar com você, Israel e Judá do Senhor. Você, como uma esposa, como o Senhor fala, Ele compara Israel como uma esposa que adulterou contra o seu marido, como uma esposa infiel, e Judá também, como uma irmã traiçoeira. E o que a gente tira desta palavra? Aqui ela fala, versículo 5 de Jeremias 3 fala assim: certamente não ficarás irado para sempre, certamente esquecerás do que aconteceu, porque eu, você, nós filhos, nós sabemos que o nosso pai é um pai amoroso. Ele não vai se irar com nós, ele vai esquecer do que a gente fez, do nosso pecado, do nosso erro. Só que o Senhor fala assim: você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Então, quantas vezes você tem se arrependido aos pés do Senhor, você tem falado: Senhor, me perdoa, você tem errado. Eu falo primeiramente de mim, mas eu não queria estar aqui gravando esta palavra. Mas o Senhor falou: você vai falar, porque é eu que falo. É Deus que fala, não é o homem, é Deus, é a palavra de Deus que fala. Eu estou aqui como instrumento, eu nem queria, se eu for falar: ô irmãos, eu queria estar aqui falando isso, não. Eu queria estar aqui falando de benção, falando às vezes algo que vai fortalecer o que você está passando, às vezes uma necessidade material. Mas a gente tem que fazer o que Deus pede e o que Deus manda. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. E eu falei: Senhor, vou fazer dessa forma. Eu abri minha Bíblia e falou: não, você vai falar isso. E a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Porque não adianta eu querer falar aquilo que vai agradar a nossa carne, o nosso ego. A gente tem que falar o que o Senhor pede, o que Ele manda que a gente fale. Porque o Senhor, Ele quer tratar nós de dentro para fora. O Senhor, Ele te ama tanto que Ele quer te ensinar. Ele quer te trazer de volta para o caminho dEle. Amém? Então, o que adianta? Você sabe que o Pai te conhece, que o Pai te perdoa, mas você continua a praticar o que é errado. Então, o Senhor está te falando hoje: filho, filha, obedeça. Deixa a prática do pecado. Deixa essa prática que você está fazendo que eu não estou se agradando. Pare de ser como um filho, uma filha rebelde. Se você traiu o seu esposo, se você traiu o seu esposo, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso esposo. Nós somos a noiva, né? O Senhor compara a igreja como a noiva e Ele o esposo. Nós estamos aguardando o retorno do esposo. E aqui o Senhor estava falando com Jeremias. Israel estava sendo como uma esposa que tinha traído o seu marido, se prostituindo com amantes e não voltava-se para o Senhor. Estava se contaminando pelo adultério com outros deuses. Quais têm sido os seus adultérios? Eles na época eram deuses. Hoje nós tem outros deuses também. Tem as distrações, as coisas deste mundo, as coisas materiais, a ganância, né? Querer algo, sempre querer mais. São tantos deuses que temos hoje. Mas o Senhor fala: larga os deuses e volte para mim. E aqui Judá era a irmã. Ele comparou como uma irmã traiçoeira de Israel, porque Israel foi infiel, como uma esposa que comete adultério, e Judá viu que o Senhor tinha, né, se divorciado da infiel Israel por causa do adultério. Ela não teve temor algum, também deixou-se e se entregou à prostituição. Judá também foi e se entregou à prostituição, começou também a adorar outros deuses, a se contaminar com as coisas que não agradavam ao Senhor.
E Israel não se preocupou nem um pouquinho em cometer o adultério e adorar ídolos feitos de madeira, de pedra. E aí o que aconteceu? A terra se contaminou. E apesar disso tudo, ele fala aqui, ó, Judá, a irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Judá não voltou. Então o Senhor, ele quer que nós se voltamos a ele com sinceridade. Irmão, se não houver sinceridade, arrependimento, não tem como o Senhor trabalhar na nossa vida. Não, aqui ele fala, ó, ela apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Lembra no começo? Eu sei que meu pai perdoa, mas continua pecando, continua no erro. Glória a Deus. E aqui Judá, ele falou, ela só fingiu estar arrependida, mas continuou no erro. O Senhor não quer que nós fiquemos no fingimento. O Senhor não quer que nós finge. Ele, o Senhor, está falando. Saia do fingimento e volte para o Senhor com sinceridade. Amém, irmãos? O Senhor quer sinceridade. O Senhor Jesus te ama. Você é uma ovelha dele, do rebanho dele. Ele não quer perder nenhuma de suas ovelhas desgarradas. Ele vai onde estiver, ele busca, mas tem que haver sinceridade. E mais aqui adiante o Senhor falou assim, volte para mim, pois ele é misericordioso e não ficarei irado com você para sempre. O Senhor não fica irado, mas precisamos nos voltar para ele com sinceridade, porque ele é misericordioso. Versículo 13:3, reconheça sua culpa e admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus e que cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda a terra verdejante. Arrependa-se, arrependa-se. Sinceridade, irmãos, vamos ter sinceridade diante de Deus. Não importa o que nós fez. Davi, mas Davi era sincero diante de Deus. Davi, foi o segundo coração de Deus porque havia sinceridade. E o Senhor quer que nós sejamos sinceros. Não há pecado maior do mundo que ele não perdoe, desde que haja arrependimento com sinceridade. E não siga os desejos teimosos do seu coração perverso. Provérbios já diz, né? Que o nosso coração ele é enganoso. Não siga teu coração. Siga a palavra, a verdade de Deus. Aqui o Senhor fala assim, queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia de seu coração. Amém? Glória a Deus. Queria que me chamassem de pai. Versículo 19, para finalizar, eu vou ler incompleto para vocês. Disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Esta sempre foi a promessa de Deus, te dar uma terra com abundância. Amai o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deuteronômio 6, o versículo eu não lembro agora, mas o Senhor sempre foi essa promessa do Senhor. Até 1000 gerações, ele fala, né? De gerações até 1000 gerações. Esta é a promessa dele. Mas não, ele sempre falava com o povo, não desvie o seu caminho, não adore outros deuses. Amém, irmãos? Glória a Deus, esta é a mensagem do Senhor. Espero que você receba com amor, com graça, porque é o Pai que está falando com você. Porque o Pai te ama e quer te dar uma nova vida na presença dele. Então, somente arrependa-se com sinceridade, volte-se para o Senhor, que grandes obras, grandes coisas tem o Senhor para a tua vida, material, espiritual, enfim, mas a principal, a tua salvação. Jesus está voltando e ele quer que volte-se para ele, todos aqueles que são, o Pai já deu ao Filho os que são os seus, e você é uma ovelha dele, você é um filho dele.
E Ele te ama e quer você de volta à presença dele. Ele quer você chamando-o de Pai e que jamais se afaste dele. Amém? Que Deus te abençoe e fique com essa palavra no teu coração. Fiquem todos com Deus.